Ok, vamos começar. Olá, bom dia. Bom dia, Raíssa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ter aceitado participar dessa conversa sobre a comunidade surda nesse período tão difícil que é o período de pandemia. Quero agradecer o seu aceite para essa entrevista e quero te apresentar antes de mais nada. A Raíssa é professora da UFSCar, substituta. Trabalha nas disciplinas de Libras e também nas disciplinas da área de psicologia do curso de bacharelado em tradução e interpretação em Libras português. Raíssa é formada em psicologia, mestre em educação especial e agora faz doutorado na área de educação. É isso, né, Raíssa? Tá certo. E a Raíssa é uma pessoa muito especial, ela é formada na área de psicologia, é surda, proficiente em Libras, e é psicóloga bilíngue, faz atendimento de surdos por meio da língua de sinais. Então tem muita experiência com saúde mental, especialmente com saúde mental da comunidade surda. É um prazer estar junto com você aqui, Raíssa, nessa entrevista. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar participando desse bate-papo com um assunto tão importante nesse momento. Bom, esse é um momento muito difícil, não é mesmo? Eu quero iniciar perguntando para você como que você tem percebido nesse momento de pandemia em que as pessoas têm vivido dificuldades por estarem no distanciamento social, não terem contato com pessoas em outros espaços, né? Limitações na comunicação, comunicação muito mais no ambiente virtual. Nós sabemos que agora mudou um pouco, as pessoas começaram a sair um pouco de suas residências, a abandonar um pouco o distanciamento, usando máscara e álcool em gel, mas a gente já percebe que há uma flexibilidade, estão saindo mais de casa aos poucos. Ainda é muito perigoso, mas a gente percebe que há uma adesão ao novo normal, entre aspas. Como você percebe a comunidade surda nesse novo normal? Bom, primeiro que a comunidade surda, como ela tem lidado com a quarentena, né? Que começou em março e está se estendendo até agora, novembro. Nesse período não foi sempre tranquilo, né? Teve momentos de variações. E quando você fala no novo normal, é essa tentativa de voltar a ter um equilíbrio como era antes da quarentena. Eu percebi também o grupo de psicólogos bilíngues que eu participo, composto por surdos e psicólogos que sabem Libras. Nós percebemos que de março, abril, maio, entre esses meses, a procura por nós profissionais aumentou bastante, foi bastante significativa. E começou nesse período, nos primeiros meses. Eu fui muito procurada, muito mais do que antes. Antes da pandemia a procura era menor. E em grupos do WhatsApp sempre tem pessoas procurando por psicólogos bilíngues, pedindo indicação. E esse movimento aumentou, está muito mais forte do que antes. A gente percebeu isso, essa mudança na comunidade surda, porque a pandemia não afetou só os ouvintes, também afetou os surdos, mas em contextos diferentes. É um pouco diferente. Agora que eu tenho atendido mais, né, quando você fala sobre o novo normal, né, isso aí mesmo, essa adaptação, porque antes, no começo era muito mais pesado, porque os prefeitos, os Tudo governadores, fechado, não é mesmo? isso, uma série de proibições, e agora tá ficando mais maleável, né, então é isso. Isso que você falou sobre muitos surdos procurarem atendimento psicológico tem acontecido também com os ouvintes. Me parece que as pessoas atualmente estão mais preocupadas com a saúde mental do que estavam antigamente por conta do contexto da pandemia. Nós sabemos que algumas pessoas até tinham questões já de certa forma resolvidas, mas parece que a pandemia potencializou e trouxe tudo à tona. Você acha que os surdos têm vivenciado isso também?
em relação às suas dificuldades, seus problemas cotidianos, que de certa forma já estavam adaptados a esses problemas. Você acha que a pandemia potencializou e fez essas questões voltarem à superfície? Como você percebe isso? Bom, são duas coisas. A primeira delas é que a gente, antes da quarentena, a gente tinha uma rotina definida. E nessa rotina tinha o seu tempo de pausa, um respiro ali. Então, coisinhas simples como dirigir um carro, pegar um ônibus, tomar banho, fazer uma caminhada, ir num restaurante comer. Eram respiros que a gente não precisava ficar em contato com todo mundo o tempo todo. E o celular, e-mail, essas coisas antes, eles tinham um tempo mais limitado de uso. Tinha o seu horário específico para ser usado. Agora em casa não tem, né, essa divisão, é tudo muito misturado. Essa rotina ficou bagunçada. Eu posso escolher trocar os meus horários, então eu vou comer e depois tomar banho. Eu inverto horários. Então, essa rotina dentro de casa, de um lado a família, do outro o trabalho, ficou tudo muito misturado. Agora, a segunda coisa, né, sobre os surdos, nesse contexto comunicativo. Antes, ele podia acordar e estudar ou ir trabalhar, por exemplo. Então, se ele ia para a escola, ele podia se comunicar com crianças, até adultos. Então, os seus colegas surdos, ou professores, ou intérpretes, tudo em língua de sinais. Agora em casa, como que é a família dele sabe Libras? E se ele ia para o trabalho? No trabalho ele tinha contato com seus colegas, podia ali se comunicar com eles. E em casa, trabalhando de casa, tudo isso se perdeu, ficou muito interiorizado. Muitos surdos me procuram e também outros psicólogos, eles têm procurado, não com questões sobre falta de comunicação, mas questões humanas. Então, angústias, medos, síndrome do pânico, problemas de casal, problemas de estresse. E não só pela comunicação, mas por conta da vida. Então, tanto ouvintes como surdos, né? Não tem só essa questão da comunicação, mas tem esses problemas que acontecem na vida. É isso mesmo. É interessante você ressaltar a condição humana da pessoa surda, porque às vezes nós que trabalhamos com surdos, intérpretes, professores, Aham. sempre olha o surdo apenas pelo viés dos problemas de Não. comunicação. Mas existem É, outras questões que precisam ser consideradas, porque ele é um sujeito, não é mesmo? Então ele tem diversos fatores que constituem a sua subjetividade. Eu não sei se você tem percebido, se você tem recebido notícias, de surdos que contraíram a Covid-19. Como que tem sido isso? Esses surdos conseguiram se recuperar? Dentro dos hospitais, como eles foram atendidos? Como se deu a comunicação deles? Porque às vezes muitos utilizam a língua de sinais e não pode tocar, precisa evitar o distanciamento. Você tem recebido notícias sobre isso? De experiências de surdos que contraíram a Covid-19 no Brasil. sim, tem alguns surdos que pegaram Covid, mas em épocas diferentes, porque lá no começo da quarentena, entre março e maio ali, parecia tudo um caos. Pegar Covid era um caos, porque faltava muita informação, não tinha isso lá naquele período inicial, que só tinha informações básicas do tipo ir para o hospital e ficar em casa. Aí os surdos que pegaram, alguns deles. Travou? Não, travou não. Ah, tá. Ele ficou parado. Eu vi, mas. Ok, então. Alguns surdos que pegaram Covid, eles relataram nas redes sociais como foi a experiência deles.
Tem um que ficou internado e ficou bastante angustiado porque no começo, na internação, era proibido usar o celular. Aí ele teve que argumentar muito para liberarem o uso do celular para ele. Aí ele ficou mais calmo e pôde fazer chamada de vídeo com a central de intérpretes. Tem a ICOM e tem uma outra central que ele pode usar. Aí sim, aí fazendo uso dessa tecnologia, ele pôde se acalmar, porque os ouvintes, eles podem conversar com quem está do lado, quem entra na sala, mas o surdo não, fica passando ansiedade. Outros surdos que pegaram ficaram em casa, fizeram a quarentena em casa, e era num período que já tinha mais informações, tinha bastante conteúdo acessível na internet. Agora, teve um surdo que pegou Covid em novembro, mas ele já tinha bastante conhecimento, porque já são vários meses sendo divulgado informações, mas lá no começo era realmente caótico. Agora já tem mais adaptações, sim, são momentos diferentes que os surdos pegaram Covid, mas no hospital são raros os profissionais que usam a máscara com a parte da boca com tecido transparente. São pouquíssimos os que usam. E a central de intérpretes de Libras está sendo mais usada agora. Já temos mais adaptações. Isso que você falou sobre o uso de máscaras adaptadas para que os surdos consigam fazer leitura labial. Há pouco tempo atrás, um surdo foi no mercado usando uma máscara transparente. Ele estava de máscara, mas ela era toda transparente, e não dava para perceber muito que era uma máscara por conta disso. É um casal surdo foi ao mercado e o segurança proibiu eles de entrarem no mercado, porque achavam que aquilo que eles estavam usando não era uma máscara de fato que evitava, e que protegia, eles e as pessoas, né? Então você falou de algumas dificuldades que os surdos vivenciam, que são problemas, emocionais no relacionamento, problemas de ansiedade, mas você percebe que existem dificuldades específicas dos surdos que os surdos têm vivenciado nessa pandemia? Deixa eu pensar. Quando eu saio, as outras pessoas usando máscara sempre daquele tipo fechado. Não só comigo, mesmo quando eu uso a máscara que tem aquela abertura transparente, é muito ruim de falar com ela, de oralizar com ela. Antes também, e agora muito pior. Então eu opto por escrever um bilhete e apresentar esse bilhete. Mas a maior dificuldade é com a pessoa que me atende, porque ela com aquela máscara toda fechada, eu falo, eu sou surda, e eu olho para aquela máscara vibrando, parece que a pessoa está gritando comigo. Então, eu escrevo um bilhete, entrego para ela, ela me responde por bilhete, isso é muito incômodo. Quando eu saio para resolver alguma coisa em supermercado ou no açougue, sabe? Quando eu tenho que pedir, olha, eu quero tantos gramas dessa carne, eu preciso fazer tudo isso com antecedência para apresentar esse bilhete para a pessoa me entender. O celular ele resolve muitos problemas. Sempre com antecedência, deixa eu já digitado só para apresentar para a pessoa, mas sempre eu me preparo com antecedência. Aí acabo desistindo por conta da máscara, esse problema de comunicação é difícil. Principalmente porque a maioria das pessoas não sabem língua de sinais, na é verdade. Se soubessem Libras, seria muito mais fácil se comunicar gestualmente e os surdos não dependeriam dessa adaptação na máscara, por exemplo, para poder fazer a leitura, labial. Então é mais difícil mesmo. Você falou que uma das principais dificuldades dos surdos é o isolamento e o distanciamento social, porque na escola eles têm contato com intérpretes e professores e podem se comunicar com a língua de sinais. No trabalho também. Mas nós estamos falando de surdos adultos que têm essa possibilidade de locomoção. Mas e as crianças surdas, que estão em período de aquisição de linguagem?
Nós sabemos que a maioria das crianças surdas nascem em famílias ouvintes, 95% dessas crianças nascem em famílias ouvintes. A criança surda vai ter contato com a língua de sinais e desenvolver linguagem na escola, mas elas estão em casa. Agora, em períodos de aquisição de linguagem, na sua opinião, isso vai acarretar atraso de linguagem para as crianças surdas? E no retorno às escolas, é possível reverter esse atraso na aquisição da E linguagem? eu acho, estava pensando sobre isso. E não tem como eu ver o que se passa dentro das casas. Você falou sobre o retorno escolar ter um suporte, né? Mas às vezes esse período em casa com a família, né? A criança surda com a sua família, eu acho que é uma pausa nesse momento escolar. Então as interações com a família, elas são muito conflituosas e essa marca já está interiorizada na criança. Ela já sabe que com os pais ela não tem comunicação. Isso já está no seu interior. Isso é complicado para o desenvolvimento, não é saudável, é realmente preocupante. Então, o retorno à escola, ele é uma tentativa de recuperar o atraso na aquisição linguística e na aprendizagem. Mas a família, se ela não quer melhorar, não acha isso saudável, não tem como ajustar se ela não quer ajuda. Isso é preocupante. Nós sabemos que a maioria das famílias estão preocupadas, né, em proteger sua saúde, tanto famílias surdas quanto ouvintes, preocupadas com o uso do álcool em gel, em ir no mercado de Aham. forma mais cuidadosa. Parece que há uma preocupação com diferentes aspectos Ah, tava vindo e a ruído. comunicação nesse sentido seria um dos últimos aspectos a serem É. considerados nessas preocupações das famílias, né? E as crianças surdas acabam sendo mais prejudicadas do que as ouvintes. Porque Uhum. as crianças ouvintes têm prejuízos, mas conseguem se comunicar com o pai e a mãe Claro. e interagir sem grandes dificuldades. As crianças surdas não têm essa possibilidade, não é mesmo? Já vi várias vezes famílias ouvintes com filhos ouvintes que têm acesso a informações, mas com muita dificuldade, porque o filho, no momento que os pais estão trabalhando, ele fica chamando, então eles têm muita dificuldade. Mas como você falou, tem comunicação ali. Brincadeiras. E o surdo, como que fica quando ele chama os pais? Não tem comunicação nenhuma. É difícil mesmo. É, Agora, a última pergunta, já para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como a pandemia tem afetado a saúde mental dos surdos. E depois, você, enquanto psicóloga bilíngue, se você poderia dar dicas para a comunidade surda que está assistindo esse vídeo. Como evitar e controlar a sua ansiedade, o estresse, para manter uma saúde mental um tanto quanto equilibrada. A gente sabe que nesse contexto é muito difícil. A gente está sempre oscilando na nossa saúde mental, mas eu gostaria que você desse dicas para a comunidade surda para conseguir uma certa estabilidade nessa saúde mental, manter as emoções dicas. equilibradas. Por conta de estar atendendo e também algumas coisas que me contaram, eu não tenho como fazer dicas gerais, assim, depende das pessoas, mas uma que eu posso dar é tentar organizar um tempo para você. Faça uma rotina de horários, tenha tempo de sobra para si próprio. Se cuide, faça coisas que você gosta. Sentiu falta de algo, vai atrás. Coisas simples como fazer as unhas, fazer uma caminhada, ir em algum lugar, claro, com as devidas precauções. Mas depende da pessoa, do contexto que ela trabalha, o que ela estuda, mas tenta organizar uma rotina.
individual sua. Tenha um momento para si próprio. Essa é uma dica. A outra é manter a calma, respire, tenha esse momento seu, individual, e organize um espaço seu para você trabalhar ou estudar sozinho, porque em casa a gente tem contato com outras pessoas, então é importante ter um lugar para você que não tenha esse contato, que não misture as coisas, um local calmo. Essas seriam as dicas. Muito obrigado, Raíssa. Você quer falar mais alguma coisa, complementar? Eu esqueci a primeira pergunta que você me fez. A segunda pergunta era sobre como a pandemia tem afetado a saúde mental dos surdos. Você já falou um pouco sobre isso, É, sobre o distanciamento social, a dificuldade de comunicação, estresse, ansiedade, mas eu gostaria de saber se tem alguma coisa muito específica que você percebe que é da condição surda, que os ouvintes não apresentam, que é do surdo, nesse tem contexto. a comunicação e as informações que eles não ficam sabendo. E também dúvidas de coisas na internet, textos, na televisão. Falta a janela de Libras. Tem a legenda, mas a legenda não é todo mundo que consegue. Alguns conseguem acompanhar pela legenda. E também as lacunas que surgem por conta disso. Isso causa ansiedade, isso causa um estresse. E com os ouvintes é diferente. O ouvinte não vai ter o problema de comunicação, de informação, mas para o surdo sim. Eu tenho percebido que atualmente a maioria dos ouvintes acessam a informação pela internet, pelos jornais, mas o principal meio de acesso à informação ainda é a televisão, porque é o momento em que a família está junto e comenta sobre essas notícias, tem acesso às informações internacionais e discute isso dentro de casa. Fico pensando quando tem uma família com uma pessoa surda em que todos têm acesso à informação e o surdo naquela família é o único que não tem acesso. Fico pensando como ele se sente isolado em relação aos outros, porque na maioria das vezes essas informações chegam apenas em língua portuguesa e isso pode causar problemas, né, no bem-estar desse sujeito surdo dentro desse Uhum. ambiente familiar. As redes sociais, elas dão esse suporte. Tem bastante conteúdo em Libras nas redes sociais, tem os grupos de discussão que, conforme seu interesse, você pode entrar nos grupos. Mas assim, não é um vínculo, né? Rede social não é vínculo. Família é vínculo, amigos são vínculo, trabalho é um vínculo, mas rede social é muito distante, é difícil. Realmente, muito obrigado, Raíssa. Você quer falar mais alguma coisa? Quer fazer alguma complementação? É, eu queria falar para os surdos que estiverem se sentindo mal de não poder encontrar com os outros, que querem sair. Então, troquem essa saída pela reunião online. Tentem marcar um dia e um horário. Sério, não é assim, de manhã ou de tarde, horário que está todo mundo trabalhando. Não, um horário certo, tipo sexta-noite. Sexta-noite a gente se encontra numa reunião online. E é um jeito de se acalmar, de esquecer os problemas, de sinalizar. Então, combine reuniões online, ao invés de ir para algum lugar se encontrar, porque é muito arriscado. É mais uma dica. É isso mesmo. Muito obrigado, Raíssa, mais uma vez. Quero agradecer por você ter aceitado o convite, Que agradecer isso. por essa entrevista muito importante. Eu tenho certeza que ela vai ajudar muito a comunidade surda e também a comunidade ouvinte para conhecer as É, dificuldades dos surdos nesse período de pandemia. A equipe do Informa SUS agradece a sua participação e o aceite
para a Eu realização que dessa entrevista. agradeço. Espero ter ajudado em alguma coisa. Com certeza, essa entrevista vai ajudar e muito. Obrigada.